Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois de saciar 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu. Não tenhas medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, contemplamos essa cena onde Jesus caminha sobre as águas e vai em direção aos seus discípulos que estão remando contra o vento contrário. E ali eles estão perecendo com a sua barca. No final do Evangelho de hoje, nós vemos ali como que o evangelista ele relata: o coração deles estava endurecido. Por isso que eles não entendiam muito bem aquelas coisas que eles estavam contemplando e vendo. Nós vemos essa questão do coração endurecido, porque o coração endurecido ele é autossuficiente. Um coração endurecido, ele é orgulhoso, ele é soberbo. E num coração que é autossuficiente, orgulhoso e soberbo, é impossível que entre a graça divina, porque Deus resiste os soberbos. Por isso que nós vemos hoje uma epifania do Senhor de uma forma muito interessante, porque essa epifania, essa manifestação do Senhor se dá através da natureza e através do poder que Ele tem sobre a natureza. Por isso nós vemos essa passagem onde contemplamos essa cena onde Jesus despede seus discípulos, fala para que eles possam ir à frente e ele vai rezar. Depois ele vai ao encontro dos seus discípulos, caminhando sobre as águas. Aqui nós temos um simbolismo muito bonito, porque caminhar sobre as águas, sobre o mar, significa caminhar sobre as inseguranças dessa vida. É isso que nós vemos e que nós precisamos aprender a fazer. Mas nós só seremos capazes de caminhar sobre as inseguranças dessa vida se nós formos capazes também de confiar verdadeiramente em Deus, de crescer na nossa experiência de fé, para que assim nós possamos permitir com que a manifestação do Senhor aconteça na nossa vida, na nossa história e também através da nossa vida. Veja que aqui nós vemos essa realidade onde os discípulos estão perecendo porque estão remando contra o vento. Veja que aqui nós temos uma imagem da nossa própria vida. A nossa vida é essa barca que está nesse mar agitado que é o mundo e que o vento ele sopra ao contrário. E esse vento ao contrário que sopra nada mais são do que os inimigos da salvação. É o próprio mundo com suas seduções, com suas ideologias, com
com os seus interesses que estão longe da vontade de Deus. É a nossa carne que muitas vezes quer somente o nosso próprio bem, de fazer a nossa própria vontade, a nossa satisfação. É o demônio que também sopra as tentações que nos impede ou que nos atrapalham de realmente se dar mais ainda a Deus. Por isso que nós vemos esta realidade no Evangelho de hoje. Jesus, ele se manifesta diante das circunstâncias da nossa vida. Jesus, ele vem ao nosso encontro e nós só precisamos aprender a confiar nele, a se abandonar à vontade dele, para que ele possa nos conduzir, para que ele possa nos guiar e assim nós possamos atravessar esse mar bravio que é o tempo, que é esse mundo. Por isso que Jesus, ele vem caminhando sobre as águas. Os discípulos, eles ficam espantados, acham que é um fantasma, mas Jesus, ele vai dizer: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Jesus subiu com eles na barca. Veja que aqui nós temos essa realidade que nada mais é do que a grande epifania do Senhor na nossa vida. Porque diante das nossas dificuldades, das nossas tribulações, quando nós nos abandonamos totalmente a Deus, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, nós percebemos a força dele, o poder dele agindo em nossa vida. E é nesse momento que nós percebemos a presença dele, que começa a se aproximar de nós e ele entra na nossa vida, entra na nossa barca, mas ele só entra na medida em que nós permitimos que ele entre. É por isso que nós precisamos, dia após dia, ter essa dedicação numa verdadeira confiança a Deus, num verdadeiro abandono à vontade de Deus, para que dessa forma nós possamos verdadeiramente perceber essa manifestação de Cristo em nossa vida, em nossa história, para que dessa forma nós possamos permitir com que Ele vá curando no nosso interior essa dureza do nosso coração, porque essa dureza do coração, ela nos impede de perceber a manifestação do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.